Olá, hoje durante o dia eu me lembrei de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, meados aí de 10 anos atrás. Vou tentar lembrar da história, tentar passar um pouquinho do que eu senti no coração. Havia um homem que estava a caminho do seu trabalho, já atrasado, porém a 5 quilômetros próximo de chegar em seu ambiente de trabalho. A história vai dizer que aquele homem impaciente, era um homem sempre pontual, que gostava sempre de chegar em seu horário e nunca, em tantos anos de empresa, teve algum ponto negativo por atraso. E próximo de quebrar o seu recorde de nunca ter atrasado antes, ele chega próximo da empresa a tantos por hora para não se atrasar. Ele se depara com um semáforo vermelho, olha para um lado, olha para o outro e acelera o carro. Ele acelera o carro e atropela um garotinho que atravessava a caminho da escola. O homem desesperadamente freou seu carro bruscamente, porém já era tarde demais. Ele se ajoelhou diante daquela criança que estava inconsciente e começou a gritar por socorro. Pessoas ao redor fugiram, dando a omissão de socorro para que aquele homem ali não pudesse correr com a criança. O homem, sem outra solução, pegou o telefone, ligou para o SAMU, ligou para o resgate e, sem sucesso pela prontidão do atendimento, ele tomou atitude, pegou aquela criança em seu colo, colocou em seu carro e disparou a caminho do hospital. Desviando do seu local de trabalho, diante da cidade, a caminho de um hospital público, ele se depara com um hospital particular ao caminho. Ele imediatamente encostou na entrada daquele hospital, pegou a criança novamente inconsciente em seu colo e correu para a área de atendimento, gritando pelo corredor, pedindo socorro às enfermeiras, às recepcionistas. A recepcionista indagou e disse que não poderia atender aquela criança, porque aquilo era um hospital particular. E seria contra as normas do hospital atender uma criança ou qualquer outra pessoa que seja, que não fosse do plano daquele hospital. O homem, indignado, chorando, ele invade as salas onde tem os médicos de plantão e pede por socorro. E para a infelicidade dele, todos os médicos que ele encontrou no caminho mal olhou na cara dele e disse que eram normas do hospital, que eles não poderiam atender ninguém fora do hospital que não tivesse o plano. O homem, então, chorando, implorou mais uma vez para a recepcionista. E a recepcionista disse: desculpe, senhor, se o senhor não puder pagar pelo atendimento, esse menino não pode ser atendido. E ele clamou: atende o garoto, eu volto depois e pago a consulta. Infelizmente, a gente não pode atender, senhor. Se o senhor correr depressa, a menos de 5 km daqui tem um hospital público. Ele voltou para o carro, colocou a criança em seu veículo e disparou a caminho da cidade ao hospital público. Infelizmente, chegando ao hospital, a criança não resistiu. E em pouco tempo que a criança havia sido atropelada, ela não resistiu aos ferimentos, às dores e veio a óbito. Aquele homem culposo, se sentindo angustiado com toda a culpa, ele fez os procedimentos que deveriam ser feitos, ligou para a empresa, informou do incidente, contataram a família, e certamente ele perdeu aquele dia de trabalho, mas levou para o resto da sua vida a culpa por ter sido atropelado. Mais tarde, o médico que negou o socorro chegando em sua casa, ele encontra sua esposa chorando na sala. Ele, sem entender, pergunta a sua esposa: por que choras, mulher? O que aconteceu? E aquela mulher responde: nosso filho estava indo para a escola, atravessando a rua, um homem em alta velocidade o atropelou. Aquele homem, mesmo estando errado em atropelar o nosso filho, colocou ele no seu veículo e correu ao hospital. Só que, segundo informações, o hospital que ele levou nosso filho negaram o atendimento. A recepcionista negou o atendimento. O médico negou o atendimento. E ainda mais, o hospital indicou que aquele homem fosse ao hospital público com o nosso filho.
Infelizmente, nosso filho não resistiu e morreu no meio do caminho. O médico, então, ele caiu em prantos e choro, porque ele viu que negou o atendimento ao seu filho. Essa é a primeira história. Agora eu vou contar a segunda. Havia um homem na rodovia Castelo Branco, a caminho de sua casa, no meio de um trânsito caótico. Segundo a história, um trânsito aí que bateu recorde de congestionamento, mais de 100 km de congestionamento. Ele ligou o seu som, ligou o ar-condicionado, que estava muito calor, enquanto aquele trânsito não andava, e curtia ali seu momento de espera. Curtindo a sua música e olhando o retrovisor, ele se deparou com uma ambulância que vinha logo atrás. Essa ambulância aparentava estar com o giroflex desligado ou quebrado, mas ele reparou na feição do enfermeiro e na feição do motorista pedindo socorro. Então ele logo entendeu o cenário, que a ambulância estava em uma emergência e a sirene da ambulância havia quebrado. Então ele jogou seu carro para o acostamento, saiu buzinando desesperado e gritando: sai, 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 ambulância, ambulância, sai da frente, sai da frente. E a ambulância então o perseguiu até o caminho da cidade. Aquele homem passou por semáforo, passou por alguns buracos, algumas estradas de pavimentação fora do comum, em terra, tudo para que aquela ambulância pudesse chegar o mais rápido possível ao hospital. Aquele homem conseguiu atravessar todo o trânsito caótico da rodovia pelo acostamento com a sua buzina e gritando arduamente, pedindo para que os carros abrissem caminho para que a ambulância pudesse passar. Com sucesso ele conseguiu chegar no hospital e na sua retaguarda a ambulância com uma criança que havia sido atropelada. E aquela criança que havia sido atropelada conseguiu com êxito chegar ao hospital a tempo e resistiu e conseguiu escapar da morte. Aquele homem foi parabenizado por toda a equipe do hospital, pelos enfermeiros, pelo motorista da ambulância, né, pela sua coragem, hombridade e pelo seu apoio, pela sua ajuda. Ele certamente chegou à tarde em casa e deparou com a sua esposa chorando na sala de casa. Chorando, mas um choro de alegria, um choro e um sorriso no rosto. E ele perguntou: por que choras, mulher? E ela respondeu: amor, amor, nosso filho foi atropelado hoje indo ao caminho da escola. Porém, o atendimento foi feito de imediato, só que infelizmente no meio do caminho da ambulância até o hospital tinha um trânsito caótico, mas Deus enviou um anjo à frente daquela ambulância que estava com a sirene quebrada, e aquele homem que estava à frente foi conduzindo a ambulância, buzinando e pedindo para que todos saíssem da frente. E por muita sorte e bênção, eles conseguiram chegar com o nosso filho no hospital, e graças àquele homem que ajudou a ambulância chegar até o hospital, nosso filho foi salvo. Aquele homem, certamente, ele se ajoelhou e começou a chorar, porque ele pôde ver que salvou o teu filho. Ele chorou e bravou e agradeceu a Deus, porque ele foi o anjo para o seu filho. Moral da história, das duas histórias. Tem muitas pessoas que elas se importam com bens materiais, com riquezas, com o que elas vão receber, a quantidade que elas vão receber. Tem pessoas que olham por vestimenta, né? Porque a pessoa está maltrapida, porque a pessoa está em desespero, não tem uma condição financeira de poder ter um atendimento adequado. Ou quantas vezes você foi numa loja e o vendedor deixou de te atender porque você estava de chinelo. De repente você foi de chinelo porque, não sei, perdeu o seu tênis, rasgou, ou quebrou um chinelo e você foi com um chinelo usado. Certamente você procurou aquela loja porque você ia comprar. E você foi maltratado, porque a pessoa foi pelas suas características de vestimento. Ou quantas vezes você foi rejeitado na fila de um supermercado, ou num banco, quando você foi ali falar com o seu gerente, sacar um dinheiro ou depositar um dinheiro, e por causa do seu jeito, das suas vestimentas, por causa das suas características,
você foi rejeitado visualmente pela segurança do banco, ou seja lá onde for. Não julgue um livro pela aparência, não julgue as pessoas pelo que elas são, pelo que ela é. Ou seja, muitas das vezes pensamos em valor material, em dinheiro, em algo a mais e esquecemos de ajudar as pessoas e nos ajudar também. Se todos colaborassem assim, como o homem da segunda história, nós ainda estaríamos com o nosso ente querido, amigo, ao nosso lado. Precisa amar as pessoas, amar o próximo, né? Como se não existe o amanhã. Espero que essa história, que você tenha entendido essa história, que essa história faça algum sentido na sua vida. Quando alguém bater no seu portão, pedir por ajuda, seja um alimento, seja uma moeda que seja, sim, a gente devemos tomar cuidado para as pessoas que andam pelas ruas batendo palma no nosso portão, para a gente não ser pego despercebido, né, e ser advertido aí com um bandido. Mas antes de julgar a aparência, tenta descobrir, desvendar se aquela pessoa não está passando por uma necessidade, por um pedido de socorro, né? Porque amanhã pode ser você. Fica com essa palavra. Deus abençoe.